falar agora sobre a parte de integral que envolve soma de Riemann, né? Então, como eu falei, soma de Riemann é a própria definição de integral. O limite, quando n tende a infinito, dessa soma aqui. Tem três formas de determinar a soma de Riemann da integral. Ou você coloca, porque são formas de calcular retângulos, né? Então você coloca o retângulos que pega à esquerda o valor, a altura do retângulo como sendo o valor à esquerda. Você pode pegar o retângulo como sendo o valor ao meio, o ponto médio do intervalo, ou você pode pegar o retângulo como sendo a extremidade direita do intervalo. Todos dão a mesma definição, porque quando você faz o n tender a infinito, isso dá praticamente a área sobre a curva, né? Nesse aqui vai diminuir o que está passando, nesse aqui vai preencher o que está sobrando, diminuir o que está passando, e nesse aqui vai preencher o que está faltando, né? Porque essa função está decrescendo. Se fosse crescente, seria o contrário. Se a função fosse daqui para lá, a da direita teria mais elementos, teria uma área maior, e a da esquerda uma área menor. Essa função, esse cálculo que eu fiz aqui, foi só para fazer o gráfico dessa função, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Eu considerei a igual a 0, b igual a 5 e n igual a 10. Então, particionei aqui o intervalo em 10 partes iguais, né? Ok? De 0 a 5 em 10 partes iguais. E esses comandos aqui foi só para imprimir, tá bom? Eu calculei aqui que a gente está fazendo sempre, né? Particionei o intervalo AB, defini como sendo x em 11 partes. E aqui, para a gente fazer a função bem suavezinha, eu chamei de x, né? Um múltiplo aqui, em vez de calcular só 10 pontos, coloquei 100 pontos. Né? 101, 10 vezes 10, mas 101 pontos. E para fazer o f de x, eu chamei de y. Então, eu fiz o gráfico da função em azul e defini os retângulos embaixo. Então, esses comandos aqui foi só para gerar essa figura. Agora, como é que a gente calcula mesmo a integral de Riemann? É muito simples, é soma de áreas. Então, basta, então, já que eu tenho a divisão do intervalo, vamos chamar aqui de dx, então, a divisão do intervalo, que é b menos a sobre n, n aqui definiu como sendo 10. Então, vamos pegar os pontos à esquerda, são o quê? Você mantém o a, e depois vai pegando b menos dx e divide em n partes. Os pontos do meio, você mantém dx sobre 2, b menos dx sobre 2 e divide também em n partes. Vai pegar esses caras. E o da direita, você pega o dx, que a gente calculou aqui, o b como sendo o último e divide em n partes. Então, vai pegar sempre o ponto à direita, aqui sempre o ponto à esquerda, aqui ele pega o intermediário. A soma de Riemann à esquerda, o que ele vai fazer? Vai fazer NP, que é o somatório, de f de x à esquerda, que eu defini, vezes dx. Então faz o somatório disso aqui. Esse valor aqui a gente já sabe, que é n. Então faz a multiplicação desses somatórios, tá? Então isso aqui é um vetor que eu estou multiplicando por dx. Estou multiplicando por dx. Quando eu imprimir isso aqui, vai dar esse valor. Tá? Mesma coisa para o ponto médio. O ponto médio eu vou calcular a função pelos pontos médios e multiplicar por dx. E aqui os valores. E a mesma coisa para a direita. Essa função aqui a gente consegue determinar a valor exata para substituição trigonométrica. É igual a arco tangente de 5. Só lembrar que isso aqui a gente substitui por secante ao quadrado. Secante, né? Aí 1 sobre secante ao quadrado é igual a tangente e assim vai. Bom, então, quando eu calculo pelo NumPy o arco tangente de 5, dá esse valor aqui. 1, 3, 7, tal, tal, tal. Vamos verificar qual for mais próximo. Então, quando eu faço a diferença entre o lado esquerdo de Riemann e o valor exato, e coloquei em absoluto, mesma coisa, para o ponto médio para a direita, então esses valores aqui. O erro pelo ponto médio, então, deu bem próximo, ó, deu bem pequeno, desculpa, 0,000 na quarta casa. Os demais já deram o erro na primeira. Tá? E tem forma de determinar o erro da integral. Tá? O erro da aproximação que a gente está usando. É dado por esses três teoremas aqui. Tanto da esquerda como da direita, a fórmula do erro é a mesma. Tá? B menos A ao quadrado sobre 2n vezes K1.
Onde, o que é isso? Onde esse K1 aqui é um limitante superior para a primeira derivada da função. Então a relação de integral e derivada está aqui. Já quando eu para o ponto médio, já a estimativa do erro muda, né? Já é para a segunda derivada. Então por isso, e ó, é ao cubo, ó, b menos a ao cubo sobre 24n ao quadrado vezes K2, onde K2 é o limitante superior para a segunda derivada. Então, como eu falei, então a estimativa de erro aqui é bem melhor, sempre vai ser pelo ponto médio mais próximo do que as outras duas, porque o erro é menor mesmo. Envolve a segunda derivada, contudo. Então, lembra, tem que saber calcular a primeira e a segunda derivada da função. Aqui está um método, então, ó, da implementação, que já calcula a primeira, eu peguei nada mais, nada menos do que o que eu tinha feito aqui em cima para calcular isso aqui, e eu usei para fazer uma função só que tem as três integrais de Riemann, três tipos de integral, pela esquerda, pela direita ou pelo ponto médio. Eu juntei isso tudo aqui e pedi para o usuário entrar com qual método que ele quer. Tá, vamos compilar isso aqui, que eu vou usar isso aqui no próximo exemplo. Vamos ver se vai compilar sem problema. Beleza, deixa eu chamar a função. Por exemplo, se eu calcular a integral de seno de x dx, a gente sabe que é 1. Né? De 0 a π sobre 2 a gente sabe que é 1. Derivada do seno é cosseno, cosseno de p. E aí, vamos verificar aqui, ó, quando a gente calcula usando, se eu não digo nada, por default ele está admitindo que o método é midpoint, tá? Quando a gente coloca isso na função, método igual a midpoint. Então ele está pegando 1, 2, 3, 4. O quinto argumento, se eu não der nada, ele vai admitir como midpoint. Se eu escrever alguma coisa, eu vou pegar o que eu escrevi. Agora que eu quero calcular pela direita, eu coloco right, pela esquerda. Tá? Esse aqui deu muito exato, muito próximo, porque o erro já está na segunda derivada e está limitado por um cubo. Né? Enquanto os outros é quadrado. Então tá aí. Muito simples usar a integral de Riemann, não tem função especial nenhuma, só somatório. E outra, a vantagem é que quando eu uso o ponto médio para calcular uma que a gente sabe que é exata, numérica, tipo, integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx é meio. Né? Isso dá x ao quadrado sobre 2, aí você substitui, dá meio. Qualquer valor que eu colocar aqui de intervalo pelo ponto médio, vai dar exata. Né? Porque é fácil fazer essa aqui do x. É uma área, uma reta, um retângulo, não tem como errar. Exemplos de implicação para isso. Eu quero saber o valor de π. Olha, essa integral aqui, de 4 sobre 1 mais x ao quadrado dx, de 0 a 1, dá π. Faça uma conta. Isso aqui dá para sair por substituição trigonométrica também. Quando eu calculo a derivada dela, a derivada dessa função é tranquila de fazer, a regra do quociente, derivada de cima, de baixo, mas dá 8x mais, sobre 1 menos, esquece, sobre 1 mais x ao quadrado. Vamos então calcular o máximo dessa função aqui, porque a gente sabe que o limitante do erro, tanto para a esquerda como para a direita, envolve a primeira derivada. Então, tem que achar um cara que é maior que esse carinha aqui. Bom, vamos usar o Python, né? Então, vamos pegar de 0 a 1, dividir em 1000 intervalos, vamos achar um máximo ali. Achar um máximo na função no Python é só usar a função np max y, onde y é a função que a gente tem aqui, valor absoluto, em absoluto, tá? Achou. 2000 e tanto, esse ponto aqui. 2, tanto. Então f' de x é igual, vamos arredondar para cima, 2,6. Substituindo naquela expressão lá, b ao quadrado, b menos a quadrado sobre 2n vezes k1, isso tem que ser menor que 10 à quinta que a gente está propondo, né? 10 a menos 5. Fazendo as contas, substituindo aqui, a gente vai achar o n, então tem que ser maior ou igual que 130 mil. Então, se eu coloco 130 mil pontos pelo método à direita, eu acho aquele erro lá. Precisão, e você pode verificar depois, ó, quando você faz a aproximação menos o π, na aproximação de 10 à quinta. Então, a gente pode ver 3,14, 15, 8, 9. Bom, logaritmo na base 2, logaritmo periano de 2, quer dizer. Que é esse valor aqui, integral de 1 sobre x dx de 1 até 2. Né? Integral de 1 sobre x é ln, você substitui 2, logaritmo de 1 é 0. Então tá aqui. Derivada disso aqui, a primeira derivada e a segunda, derivando duas vezes isso aqui dá 2 sobre x ao cubo. Tá?
Isso aqui com certeza é menor ou igual que 2, tá? Porque aqui embaixo os valores são todos maiores que 1, entre 1 e 2, tá? Então, com certeza, qualquer valor que eu colocar aqui vai diminuir f2 de x. Então, 2 é um limitante superior. Substituindo aqui por 2 e fazendo as contas, a gente vai chegar então que o n é isso aqui, 10 a quarta sobre a raiz de 12. Isso dá 286 mil e alguma coisa. Vamos colocar 287 mil. Então, logaritmo neperiano de 2 com uma precisão de 10 a menos 8 está aqui. Legal. E a aproximação é verdadeira, tá? Deixei um exercício aqui ao final para vocês trabalharem, então. Não, mas aqui já foi dada a primeira, segunda e terceira derivada, então dá para fazer esse cálculo tranquilo.